Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, uma mulher forte não precisa de ninguém, só dela mesma. Na Band FM, quem ama não esquece. Eu sempre fui uma mulher muito forte. Com muita luta, eu consegui aprender que a gente só vence o amanhã se não desistir do hoje. A minha história começa quando eu conheci o Domingos. Eu tinha 24 anos e não estava muito pensando em namorar, sabe? O Domingos era um cara legal e queria muito ficar comigo, mas eu não estava nem aí pra ele na época. Mesmo assim, ele insistia muito pra ficar comigo. E eu sempre dava um jeito de fugir dele. Os meus pais adoravam o Domingos. Sempre me falavam quão bom ele seria pra mim. Depois de muita insistência da parte dele, eu resolvi dar uma chance e a gente acabou ficando. Edinalva, eu esperei tanto por isso, mas tanto. Eu sabia, tinha certeza que um dia a gente ia acabar ficando junto. Calma, Domingos, calma. A gente só ficou uma vez. Mas o que eu tô falando é sério. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu tenho certeza que um dia você vai ser a minha mulher. Eu não tô exagerando. Eu tenho certeza, eu sinto isso. Você vai ser a minha mulher. Pode escrever. Não demorou muito e a gente começou a se aproximar. E a essa altura nós já estávamos namorando. Aos poucos eu fui me apegando e gostando cada vez mais dele. Com um ano de namoro, eu descobri que tudo ia mudar. Eu estava grávida. A gente não tinha planejado nada. E na hora que eu descobri, eu confesso que eu fiquei muito assustada. Foi um misto, né? Um misto de felicidade com preocupação também. Por um lado, eu pensava que era tudo muito recente pra gente. A gente só tinha um ano de namoro. Mas, por outro lado, eu ia ser mãe do meu primeiro filho. E isso era um sonho. Com alguns meses de gravidez, eu descobri que eu estava grávida de um menino. Nosso pequeno Danilo. Mas foi aí que tudo começou. O Domingos começou a mudar muito comigo. Durante toda a minha gestação, ele me traía e eu sabia. Mas ao mesmo tempo eu não podia me separar dele. Ele era o pai do meu filho. Depois de alguns meses, o Danilo nasceu. Nasceu, graças a Deus, com muita saúde, um bebê lindo. E o Domingos continuava a me trair. Mas mesmo assim, não deixava faltar nada em casa. E eu ia levando, Ia levando tudo isso. Quando o Danilo tinha 4 anos, eu descobri que eu estava grávida de novo. De novo, a gente não tinha planejado nada. E eu sabia que o Domingos ia ficar bravo quando descobrisse a minha gravidez. Ele não queria outro filho de jeito nenhum. Já tinha até me pedido para fazer uma laqueadura. Mas como eu só tinha um filho, os médicos não deixavam isso acontecer. Mesmo o Domingos não ficando nem um pouco feliz com a notícia, não tinha o que fazer. Eu ia ter aquele filho de qualquer jeito, nem que fosse para criar ele sozinha. Depois de um tempo, o Domingos foi aceitando mais a gravidez e até me ajudou. Nós jurávamos que seria uma menina. Mas com alguns meses descobrimos que seria mais um menininho. E dessa vez era o nosso pequeno Cauã. Mas durante a gestação eu sentia que algo estava errado, sabe? Os primeiros 5 meses o Cauã não mexia. Eu já tinha tido outro filho, então eu sabia que tinha alguma coisa errada. Nos exames não dava nada. Todos os médicos diziam que não tinha absolutamente nada de errado. Mas eu sabia. Parecia que era um pressentimento de mãe, sabe? Até que o tão esperado dia chegou. O Cauã ia nascer. No meu parto, tudo correu muito bem, mas os médicos demoraram muito para me trazer ele.
Eu já estava ficando preocupada. O Domingos até tinha ido me acompanhar, mas com a demora, ele acabou indo embora sem nem ver o filho. Às 8 horas da noite, o meu filho chegou e foi aí que os médicos me disseram: o Cauã, o meu menino, aquele menino que eu já amava tanto, tinha síndrome de Down. Na hora eu confesso que eu fiquei muito triste mesmo. Eu não conseguia acreditar naquilo. Por que Deus tinha feito aquilo comigo? Por quê? O que é que eu tinha feito para merecer isso? Depois de muito choro, uma moça que estava no hospital veio falar comigo e eu me lembro até hoje. Ela me perguntou por que eu estava daquele jeito e aí eu comecei a conversar com ela e eu contei sobre o Cauã. A moça estava lá no hospital porque tinha perdido um filho. Ela já tinha engravidado algumas vezes, mas sempre perdia os bebês. Naquela conversa eu percebi o quanto eu era sortuda. Imagina só, eu tinha 2 filhos lindos e eu ia fazer tudo por eles. Depois de alguns meses, os meninos foram crescendo. O Domingos não deixava faltar nada para eles, mas ele era um pai que só ajudava com dinheiro. Sempre que precisava, ele dava dinheiro. Mas ajudar mesmo com outras coisas, não. Ele nunca podia ajudar. Já a minha vida era dentro de um hospital. O Cauã sempre ficava muito doente, eu era a única que podia ficar com ele. Domingos não ia nem visitar o próprio filho. Quando o Cauã tinha 8 anos, os médicos descobriram que ele tinha um problema no intestino e ia precisar passar por vários exames e cirurgias também. O meu filho ficou 3 meses internado. 3 meses! E nesses 3 meses dentro do hospital, ele só piorava. O Domingos nem sequer aparecia. Nossos amigos, a família, todo mundo ajudava muito. Até a família do Domingos ajudava também. E ele nada. Para os médicos, o Cauã estava entre a vida e a morte. E eu não sabia o que fazer com isso. Eu não queria perder o meu filho, sabe? O Cauã só piorava e eu decidi tentar de novo falar com meu marido. Eu tentei falar com ele para ver se ele podia ficar um pouco no hospital, pelo menos. Você tem certeza? Você precisa mesmo que eu vá? Eu preciso, Domingos. Eu tô nesse hospital já faz 3 meses. E você nem visita o seu filho, nem liga para saber se ele tá bem. Olha, eu tenho trabalhado muito nesses dias. Nessas últimas semanas, tá tudo uma loucura na minha vida. Eu tô correndo para não deixar faltar nada. Mas olha, eu vou. Se você acha melhor, eu vou. Amanhã eu tô lá. Depois daquela nossa conversa, eu pensei que finalmente ele tinha mudado, que ia cumprir com a responsabilidade de ser pai, mas não. No outro dia, o Domingos não apareceu. E as coisas só pioravam. O Cauã estava cada vez pior. Até que um dia, o meu Cauã teve 3 paradas cardíacas. Ali eu tive mais medo ainda de perder o meu filho. A única coisa que eu podia fazer era orar. Eu orei tanto para Deus, eu pedi tanto para não perder o meu filho, meu maior presente. Depois de uns dias o Cauã ficou bem. E eu descobri o porquê o Domingos não foi ao hospital. Enquanto meu filho estava mal, o Domingos, ele estava apresentando uma outra mulher para a família dele. E ainda teve a cara de pau de dizer que não estava mais comigo. Claro que ninguém da família dele acreditou nisso, até porque todos eles tinham ido visitar o Cauã no hospital. Naquele momento eu não aguentei mais. Não dava mais. A gente tinha que se separar de uma vez por todas.
Eu só estava com ele esse tempo todo porque ele era o pai dos meus filhos e eu não conseguia cuidar dele sozinho. Mas naquele momento eu não quis saber de mais nada. Eu tinha que me separar dele. E assim foi. O Cauã voltou para casa, mas tudo era muito incerto ainda, ele podia piorar a qualquer momento. Depois de umas semanas, o meu filho estava ficando doente de novo. E dessa vez o Cauã estava entrando numa depressão pós-cirúrgica e tudo que estava acontecendo, separação, brigas, tudo isso acabava contribuindo para que ele ficasse cada vez pior. Foi aí que eu e o Domingos resolvemos voltar. Não era o que eu queria, mas seria pelo bem do meu filho. Depois de umas semanas, o Cauã reagia bem. Ele estava ficando cada vez melhor. Só que agora as coisas com o Domingos também tinham mudado, né? Agora ele não me traía mais, mas me controlava em tudo. Ele tinha muito medo de que eu traísse ele. Além disso, ele começou a ficar extremamente violento. Descontava toda a raiva dele no meu filho mais velho, o Danilo. Eu já não aguentava mais. Eu não aguentava mais aquilo, eu queria separação. Esquece, Dinalva. Esquece. Para de falar bobagem. Você sabe, você nunca vai sair dessa casa. Para de falar essas coisas que nunca vão acontecer. Você não vai sair daqui. Você nunca vai sair dessa casa. Nunca. Domingos, eu tenho medo de você. Eu tenho medo de ficar com você. Eu não quero mais viver aqui. Olha aqui. Para de falar essa coisa. Para de falar que vai sair daqui, entendeu? Eu já falei pra você. Não fala mais isso. Escuta o que eu tô te dizendo. Eu não quero mais ouvir isso, entendeu? Se você sair dessa casa... Olha aqui. Se você sair dessa casa, eu te mato. Você vai ver. Mesmo com medo, não tinha o que fazer. Eu precisava sair dali. Até que um dia eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu ia fugir. O meu filho mais velho já era maior, então seria só eu e o Cauã. Ninguém sabia o que eu ia fazer, ninguém sabia. Para todos, e principalmente para o Domingos, eu ia para uma outra cidade por causa do tratamento do Cauã. Na hora ele me disse que queria saber onde eu ia ficar, quanto tempo eu ia ficar. Ele queria saber tudo. E eu menti. Quando eu cheguei na cidade, o Domingos fez da minha vida um inferno. Ele me ligava todos os dias, ele queria saber quando eu ia voltar. Dizia até que viria atrás da gente. Mas mesmo assim, eu não baixei a cabeça, não. Eu não falava nada para ele. Passados meses da minha nova vida, eu reencontrei um ex-amor, o Pablo. A gente começou a conversar e aí aos poucos a gente foi se apegando. Depois de um tempo de conversa, o Pablo veio morar com a gente. E hoje eu posso dizer que eu encontrei tudo o que eu sempre sonhei. O Pablo é a pessoa que mais me ajuda. Ele cuida do Cauã. Ele tem um amor tão grande pelo meu filho. E eu sou grata. Hoje eu sou grata a Deus por ter me dado os meus filhos lindos e por ter me dado meu querido Pablo. Pablo, sem você, eu não seria ninguém. Quem ama, não esquece. Band FM.